Eu quero convidar para nos apresentar um caso de sucesso, Dr. Silvio Fontana, da Prevent Senior. Seja muito bem-vindo ao palco. Palmas para ele, gente. Alô? Alô? Estão todo mundo me ouvindo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Primeiro aqui eu queria agradecer bastante a presença, o convite da Philips, né? É uma honra poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da minha experiência, da nossa experiência aqui na Prevent Senior. Sem dúvida é um case bem bacana aí que a gente vai apresentar. Queria agradecer o Sasso, a Ana, a Débora, a Fábia, a Patrícia, todos aqueles que sempre estão muito envolvidos com a nossa empresa, com o nosso propósito. Hoje a gente vai falar um pouquinho da excelência da implementação da solução de Radiology Informatics, né? Então, a antiga Keristin, a atual Philips, que nós começamos com uma paquera, virou um namoro e agora realmente um casamento, né? Como isso tudo se organizou aqui na Prevent Senior. Meu nome é Silvio Veludo, sou médico radiologista, atualmente como diretor médico na Prevent Senior. Aqui estão os meus contatos. Bem, vamos lá. Eu queria começar falando um pouquinho da Prevent Senior. Eu sei que algumas pessoas, a maioria das pessoas de São Paulo conhece, mas quem é de fora às vezes não conhece. Então, é uma empresa fundada em 1997. Atualmente nós temos mais de 550 mil vidas e 80% dos pacientes são acima de 60 anos. A gente atualmente tem mais de 50 unidades de saúde, sendo mais de 25 unidades com diagnóstico envolvido, né? E o nosso grande foco é em verticalização de processo, e eu vou mostrar para vocês aqui 2 cases bacanas de verticalização de processo. Dados do IPEA, né? Atualmente aqui basicamente 1 em cada 10 brasileiros tem mais de 60 anos. Para 2060, provavelmente todos aqui vão ter mais de 60 anos. Então esse é um dado interessante de saber que a Prevent Senior é uma empresa que atua na terceira idade, né? Tem esse grande foco nos pacientes mais idosos. E eu queria aqui falar um pouquinho da nossa política de qualidade. Hoje, a Prevent, como política de qualidade, a gente preza muito por prestar o serviço de excelência na medicina diagnóstica de forma humanizada, flexível às necessidades dos clientes, com foco em segurança, satisfação e também gerenciar os riscos para melhorar continuamente os processos e, principalmente, que é o que a gente mais foca na verticalização de processo, é agilizar o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui também. Bem, primeiro eu vou começar com um problema que nós tínhamos, né, de como conectar toda uma operadora de saúde de dimensões tão grandes como a Prevent Senior. Era realmente um grande desafio e nós fizemos uma grande busca para poder encontrar essa solução. Então, hoje, nós temos boa parte do nosso diagnóstico, mais de 85% do nosso diagnóstico interno, com a Prevent Senior. Então, hoje nós temos a parte de cardiodiagnóstico, de radiologia, uma grande parte de métodos endoscópicos, medicina nuclear, patologia, laboratório clínico também e a radiointervenção. E está dividido principalmente nos hospitais e uma boa parte também nos eletivos. A gente conta hoje com 15% da rede externa. Hoje a gente faz quase 200 mil exames de imagem relacionados à radiologia e medicina nuclear. Então, aqui estão alguns dos dados, né? 40 mil tomografias, mais de 50 mil raio-x, 15 mil ressonâncias. Então, é realmente um grande desafio essa quantidade de dados para a gente poder envolver em toda a empresa. E aqui eu coloquei alguns exemplos, né, basicamente 17, 18 das nossas unidades, como é que a gente iria conectar todos os nossos 15 hospitais, todas as nossas 11, 12 unidades eletivas, tudo como que a gente iria fazer. E foi aí que veio a solução da Philips para nós, de PACS. Os desafios são enormes quando a gente vai. Eu gostaria aqui de trazer um pouquinho mais da visão do gestor. Quando a gente vai escolher um PACS, o que a gente pensa, o que a gente olha, o que a gente quer? Eu, como médico radiologista, eu tenho a minha visão de médico, mas tem o pessoal da TI, tem a visão de TI, tem o administrativo, tem a visão do administrador, tem o pessoal da enfermagem, a visão da enfermagem. Então, como que a gente vai organizar esse grande projeto dentro de uma empresa? Quem já passou por uma transição de PACS sabe que não é nada fácil, sabe que o desafio é imenso, é enorme, são infinitas reuniões, infinitas brigas para que a gente chegue num senso comum, para que a gente chegue na melhor condição. Então, o primeiro desafio da escolha são os questionamentos, né? Quando você quer trocar, todo mundo vem questionar. Poxa, você tem certeza que você quer trocar? Você quer isso mesmo? Então, são muitos questionamentos e a gente precisa estar bem firme no nosso propósito, né? Pesquisa com os médicos radiologistas. Isso foi uma grande sacada que a gente teve e, por incrível que pareça,
apesar da gente não ter o sistema Philips de Pax, todos os nossos médicos já conheciam a solução da Philips. E a gente rodou um questionário para perguntar qual eles preferiam, como é que era para laudar de casa, como é que era para laudar presencialmente. E eu vou dar um dado para vocês interessante. 70% dos radiologistas preferiam o Pax da Philips e a gente nem tem implementado ela, né? Analisar bem a parte de volumetria de exames, o perfil de equipamentos que a gente quer colocar. Então, isso também... A Philips é um Pax muito robusto. Então, às vezes, se o seu parque for muito pequeno, você tem que colocar isso na balança também para a gente saber o que seria o melhor, né? Modelo de compra do contrato. Então, todos sabem que existe um custo fixo para implementar o Pax. Então, o melhor jeito na minha clínica seria pagar por exame, o melhor seria uma mensalidade. Isso tem que ser construído a 4 mãos com a empresa, porque ela precisa entender a sua real necessidade e precisa fazer uma proposta adequada. Então, isso foi muito bem encaixado também na nossa empresa. Infraestrutura de rede, eu quero salientar bastante isso, porque sem infraestrutura de rede, depois começa a vir os problemas cada vez piores. Então, uma organizada infraestrutura de rede faz parte, não ficar fazendo o que a gente chama de varal, né? Vai puxando de uma unidade para outra para poder ir servindo daqui, o servidor daqui vai para lá. Isso tem que ser bem organizado. Suporte com uptime maior que 99%, então o da Philips é 100%, mas isso é essencial. A Prevent Senior, ela tem hospitais, ela tem a rede diagnóstico, funciona 24/7, a gente nunca fica parado. Então isso é muito importante, esse suporte. Prever custos de expansão. Prever migração do legado, nós temos um legado muito grande que está sendo migrado também, quase 5 milhões de exame, cronograma de implementação e customização dos pacotes e licenças, né? Tem lugar que tem mamografia, cardiologia, os pacotes avançados, isso é muito bacana também da gente já decidir antes de fechar o projeto para já poder negociar, tá legal? Agora eu quero falar um pouquinho dos desafios da implementação. Então, lógico, tem um cronograma que eu deixei aqui do lado, aqui o cronograma, né? O cronograma precisa ser respeitado. Isso foi algo que a gente sempre foi bem organizado. E existe a empresa Prevent, existe a Philips. Isso tem que ser um casamento muito, com muita comunicação, com muita organização para que dê certo, né? Saber exatamente o que são os pontos fortes, o que cada um atua, qual que é o escopo para a gente poder chegar. Teste de migração, instalação dos servidores e storage, data center, né? Nós passamos por Covid, né? Atraso nas entregas, passamos por guerras, então teve uma série de fatos aí que vocês da TI também sabem que a gente passou. Os go lives das primeiras unidades, nós ainda estamos no processo de implementação, nós estamos finalizando, já foi 2/3 da nossa implementação, estamos indo para o último terço para poder fechar em até dezembro, até agora tem sido um sucesso. Integração e parametrização dos sistemas, né? Então, nós temos todos os nossos sistemas internos dentro da Prevent Senior, que precisa ficar integrado e parametrizado, configurar os sistemas, treinamento de médico funcionário. Hoje são basicamente 3 mil médicos na Prevent Senior e 12 mil funcionários. Nós precisamos treinar basicamente todos que mexem com o sistema para poder entender do sistema da Philips. E, principalmente, o alinhamento de toda a equipe, né? Eu coloquei aqui administrativo, recepção, porque quando você vai organizar o workflow de toda essa rede, existem muitas nuances e cada hospital e cada rede ambulatorial é de um jeito. Então, isso é um passo a ser desenvolvido também a 4 mãos, tá bom? Configuração de máscaras e protocolos, né, da instituição e também ensinar os médicos sobre o visualizador. Aqui eu queria colocar só um pouquinho dos desafios após a implementação, né? Então, prever custos de expansão de Pax, manter uma infraestrutura robusta, melhorar as integrações e parametrizações do sistema. Eu vou indicar que é melhor, né? Vocês estão aqui estou aqui na frente de vocês. Melhorar o workflow, configuração das máscaras e protocolos, instalar um sistema de paperless, que a gente pretende aqui também, integração dos resultados direto no nosso prontuário eletrônico e laudos com key images. Eu deixei aqui o laudo, eu vi muito bacana ontem, algum tempo, uma apresentação no qual falava do laudo. O grande desafio não é o médico radiologista fazer isso, é você conseguir levar isso para toda a rede, né? Então, fazer com que todos os radiologistas possam fazer isso. Isso é um grande desafio na implementação, tá? Bem, aí vem o nosso segundo desafio. Agora, a nossa grande oportunidade, né? Como que a gente, com uma rede vertical, a gente consegue melhorar a comunicação dos médicos das mais diversas especialidades, conforme a prioridade de cada paciente. Isso foi muito discutido ontem, no board também, e
eu volto lá para a política da Prevent, né? Nós precisamos pensar em como agilizar o tempo entre o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Como a gente vai fazer isso do melhor formato, como a gente vai fazer isso numa rede verticalizada, ou mesmo sem ser. Então, aqui eu deixei um slide que mostra como é que é a integração do cuidado. Então, esses são os dados básicos que nós precisamos para ter a integração do cuidado. Então, fluxos bem organizados, protocolos bem instituídos, um time bem conectado, organizar com os especialistas, sobrevida, entregar valor para o paciente, resolutividade, assertividade, monitoramento dos casos, custos, sempre visando os custos, melhorias, otimizações e tempo. Eu quero falar aqui agora um pouquinho dos nossos programas, tá? São muitos programas que a gente tem dentro de uma rede verticalizada. Eu vou destacar, eu vou falar todos, depois eu vou destacar 2 aqui para vocês, né? Então, hoje nós temos também ferramentas de inteligência artificial, como Lunit e Azemed, Lunit no raio-x de tórax e na mamografia. Hoje nós temos AngioCT, SCORE de cálcio, temos outras inúmeras atividades cardíacas, cirurgia intraoperatória, muita cirurgia cardíaca com eco intraoperatório. Nós temos muitos processos cardiológicos dentro da empresa. Hoje nós temos uma linha de cuidado de AVC também bem robusta para os pacientes. Temos também um protocolo de tomografia de corpo total baseado em Cleveland, no qual a gente faz uma tomografia para poder escanear os pacientes com 60, 70 anos, com fatores de risco. Temos Low Dose CT, nosso protocolo de baixa dose de tomografia de tórax para poder investigar nódulo pulmonar em pacientes tabagistas de 55 a 79 anos. Esse aqui eu deixei como ablação. Hoje nós somos um dos maiores centros de ablação do Brasil. Nós chegamos à incrível casuística de 1000 casos de ablação nos últimos 5 anos. Então, economizamos também cirurgias, otimizamos tempos de internação, muito mais curativo do que as cirurgias abertas, muito melhor os prognósticos. Os programas de saúde dos ossos. Esse é o Fast Care, foi um programa que a gente criou, que a gente coloca o radiologista junto com um clínico no pronto-socorro. Então, a gente consegue organizar esse workflow muito rápido no pronto-socorro. Então, o radiologista já dá um laudo verbal e o clínico já dá as condutas, ali mesmo no centro diagnóstico. A gente conseguiu otimizar bastante todo o nosso tempo. A gente tem Doppler por microbolhas. Na Prevent Senior existem os mais diversos usos. Atualmente, a gente está fazendo também pacientes com endoprótese aórtica para ver endoleak. Nós temos a patologia digital sendo implementada também na empresa. Nós temos a saúde do fígado, elastografia, exames hepáticos. É muito grande a nossa casuística de pacientes hepatopatas. Nós temos o Command Center também bem organizado, junto com a empresa Ionic Health, no qual todas as tomografias e ressonâncias vão para um centro. Nós temos aqui o programa da mama, que é um dos exemplos que eu vou dar para vocês, no qual a gente conseguiu integrar toda a saúde da mulher na parte de mama. E nós temos o Fast Capture, que é o programa de todas as doenças oncológicas para poder acelerar esse processo de diagnóstico e tratamento das doenças oncológicas, junto com o hub da oncologia ali na nossa empresa. E tudo isso, gente, a gente só tem por um motivo, né? Para colocar o paciente sempre na primeira escolha nossa. Tá? Então, esse é o grande motivo nosso dos programas, da nossa organização e da nossa luta diária. Aqui são novamente os programas que eu acabei de falar, eu só deixei escrito aqui para depois, se vocês quiserem ter acesso aos slides, tá bom? Aqui eu queria falar um pouquinho de como é que foi para que a gente conseguisse chegar na organização desses projetos. Esses projetos a gente tem que envolver toda uma operadora. E um dos grandes segredos da Prevent é que a gente consegue conectar operadora, hospitais e médicos. Hospitais, quando eu digo centro diagnóstico, hospitais e ambulatório, você pensa nesse tripé como operadora, hospitais e médicos, sempre conversando, sempre se organizando, sempre se entendendo, sempre buscando o melhor para o paciente, que é o foco central nosso. Então, a gente, há mais ou menos 8 anos atrás, começou a implementar Lean Six Sigma para toda a empresa, e foi um sucesso. Hoje, basicamente, todos os médicos da alta gestão têm o Lean Six Sigma e, sem dúvida, isso mudou patamares dos nossos programas para a gente poder organizar melhor eles. E eu queria também falar um pouquinho do Triple M. Triple M, você faz
um balanço entre a saúde populacional, a experiência do cuidado e o custo. Não tem uma fórmula certa, mas isso tudo sempre foi baseado, levado em conta para que a gente chegue nos melhores resultados. Aqui eu queria mostrar para vocês rapidamente como é que é o trajeto de um paciente hoje. Então, basicamente, um paciente hoje que tem câncer de mama, vamos pensar assim, tá bom? O paciente ele vem e faz uma mamografia, aí ele volta para a casa dele. Depois ele vem e faz um ultrassom, volta para a casa dele. Antes de tudo ele tem um generalista, um médico clínico geral que às vezes pediu os exames para ele, né? Um ginecologista. Ela tem que voltar aqui para o médico. Aí o médico vê, olha, nossa, tem um nódulo. Poxa, é um nódulo suspeito, vamos ter que fazer a biópsia. Ela entra numa outra fila para poder vir aqui e fazer a biópsia, mais 10, 15, 20, 30 dias para poder fazer uma biópsia. Ela volta para a casa dela. Resultado anatopatológico, tudo, mais 10 dias demora, volta para o generalista. Ele olha e fala, vixe, é um câncer, vamos ter que ir para o mastologista. Ela vai lá e agenda o mastologista depois de 10, 20 dias de novo. Chega no mastologista. O mastologista fala, vamos ter que operar, vamos pedir os exames pré-operatórios. Ela volta de novo aqui para o centro diagnóstico para fazer o raio-x, o eletro, todos os exames dela. Volta para a casa dela, agora nós vamos marcar a cirurgia. E aí mais 10, 20, 15 dias para marcar a cirurgia. Então todo esse processo que eu falei para vocês, é possível que conheçam pessoas que não é incomum demorar 180, 240 dias, não é incomum isso. Isso acontece todos os dias. A pessoa vem, diagnostica um câncer, não dá a sequência, ou demora para dar a sequência, e não opera. E foi isso realmente que a gente resolveu atuar, a fazer com que isso não mais aconteça, a que nenhum caso mais seja perdido. Como que a gente vai pegar aqui o caso na mamografia e mandar para a cirurgia? Como que a gente vai conseguir fazer isso? Aqui a gente começou a traçar todos os steps de um paciente que vinha fazer mamografia, seus exames todos. E aí a gente via que nessa fase 0 tinha 22 steps, na fase 1 a gente já uniu mamografia, ultrassom e biópsia, tudo no mesmo tempo. Claro, gente, a gente sabe isso possível realizar, é muito possível realizar numa rede verticalizada, né? Não é o fato de boa parte do serviço. Mas o fato é que a gente conseguiu reduzir mais de 40 steps, além disso, monitorar bem esses casos, né? Com essa monitorização, nós conseguimos com que todos os pacientes conseguissem adiantar 90 dias de procedimentos que ele ia ter que ficar em várias filas, tudo em um dia. Foi isso que a gente conseguiu fazer. Então, essa biópsia, faz a mamografia, se não tem o pedido de ultrassom, já realiza na hora, se não tem o pedido de biópsia, já faz na hora. Tudo visto pelo médico radiologista na hora, no mesmo momento, como se fosse um one-stop shop. Tá? E aí eu queria falar para vocês também que a evolução do programa da mama veio o Fast Capture, que a gente começou a pensar, se a gente conseguiu fazer isso para o câncer de mama, por que a gente não faz para todos os cânceres? Por que a gente não faz para o sistema cardiovascular? Então foi aí que foi crescendo todas as etapas, aprimorando as linhas de cuidado, melhorando o cuidado do paciente. Aqui, o Fast Capture, ele nada mais é do que a captação ativa de pacientes com doenças de alto potencial de risco, principalmente os oncológicos, né? Pelo setor de radiologia. Então, como é que funciona hoje? O radiologista vem, laudo o exame. Eu fiz um ultrassom, eu vi um nódulo hepático. Esse nódulo hepático, ele pode ser um nódulo benigno, ele pode ser um nódulo maligno, mas vai desse radiologista notificar para ver onde que ele quer chegar com esse caso, porque o radiologista normalmente sabe se aquele nódulo é benigno ou se aquele nódulo é suspeito, que a gente chama. Ele sabe. E se ele guarda a informação só para ele e anota numa folha e entrega a folha para o paciente, essa informação pode não passar para o próximo colega médico. Então, é essa conexão que a gente quis ser assertivo, né? Então, todo o nosso processo hoje de laudos, quando tem uma análise, um achado patológico, nós colocamos um hash e um código dentro do nosso relatório, dentro do nosso report, e isso é abastecido com uma planilha que vai ser organizado pela nossa gerontóloga. Esse caso ele passa por um second look com o nosso médico gestor. Em seguida, a gente realiza todos os exames complementares. Então, se é nódulo hepático,
visto no ultrassom. Existe toda uma linha de cuidado para esse nódulo hepático. Ele vai fazer tomografia de tórax, abdômen e pelve, ele vai fazer ressonância de abdômen superior, ele vai colher os exames laboratoriais esse, e depois a gente vai ver se vai precisar da biópsia. Inclusive, a biópsia a gente já entrega nesse processo. Então, o que é a grande sacada? É fazer com que 180, 240 dias, que às vezes os pacientes demoravam para ir atrás e fazer, a gente encurtasse para fazer isso em menos de 15 dias. Essa é a grande sacada. Então, o Lean Six Sigma foi importantíssimo para nós, para poder aprender sobre redução de etapas, redução do tempo entre o diagnóstico e tratamento, a assertividade dos processos. É muito comum um colega médico, eu tenho um tumor pancreático. É muito comum um colega médico vai lá e manda para o cirurgião geral. O cirurgião geral, às vezes, não opera um tumor pancreático, tem que ser o cirurgião oncológico. É muito comum você ter um tumor de pulmão e o colega médico manda para o pneumologista. Não, tumor de pulmão quem opera é o cirurgião torácico. Então, a gente conseguiu fazer com que isso seja muito assertivo, todos esses processos, e não perdesse mais tempo do paciente. Com isso, conseguimos atingir muitos objetivos bons, né? Tumores menores, muitas coisas bacanas. E organizar também a priorização do agendamento desses exames. Então, vamos supor que a minha agenda está lá para 7 dias, para 10 dias, e esse paciente está com uma suspeita de câncer, ele precisa fazer o exame amanhã. Então, é essa a repriorização, é essa a reorganização do sistema que a gente faz, né? Além do direcionamento para o especialista correto. Esse projeto foi tão sucesso na Prevent Senior, a gente fez ele mais ou menos há 7, 8 anos atrás, que virou até a minha tese de mestrado no Mackenzie, né? Então, a gente colocou o nome de Proposta de Transformação dos Processos para Diagnóstico e Tratamento de Pacientes com Patologia de Risco, que eu concluí em 2019, a tese do meu mestrado. Aqui, para vocês terem uma ideia do que hoje nós temos mais de 1000 captações por mês. Então, todos aqueles números que eu mostrei para vocês, nós temos uma grande quantidade que a gente organiza todos os meses. E aqui estão mais ou menos as proporções. Então, a gente vê que tem bastante parte cardiológica, cirurgia oncológica, esteroscopia, ortopedia, hepatologia. Então, todas as especialidades se conectam aqui com a radiologia. E agora eu quero falar rapidamente aqui 2 cases de captação que foram um sucesso, né? Então, primeiro, um paciente foi no pronto-socorro e realizou um raio-x de tórax para tosse, né? Então, aqui está o raio-x de tórax dele. A gente via que não tinha pneumonia, nada, mas tinha um pequeno achado ali, né? Com o auxílio da inteligência artificial, o médico clínico geral conseguiu ver e nos avisou aqui da radiologia. Nós prontamente já fomos, pegamos esse paciente, captamos esse paciente de casa e já realizamos a tomografia de tórax dele depois de 5 dias, né? Foi confirmado, fizemos aqui a biópsia e foi confirmado um caso de câncer, né? De célula, carcinoma não pequenas células infiltrativos. Então, esse foi um grande exemplo que em menos de 10 dias a gente já estava com o paciente resolvido, ali mais ou menos 10 dias para sair o resultado anatopatológico, e já colocar ele numa fila cirúrgica, ou seja, é um caso possivelmente que a gente resolveu em menos de 30 dias. Né? Tudo isso só foi possível devido à comunicação assertiva dos médicos, devido a essa boa comunicação do nosso sistema. Né? E aqui está o resto que a gente preencheu. Vamos falar do próximo casinho. Esse foi interessante, que foi uma tomografia de abdômen e pegou uma partezinha do tórax. E nessa partezinha do tórax deu para ver um nódulo mamário, super, ultra, mega suspeito, que até realçou pelo contraste perifericamente. Então você vê, para uma tomografia de abdômen, a gente descobriu de abdômen, não foi de tórax, hein? De abdômen, a gente descobriu um nódulo de mama, né? De novo, o radiologista como um papel central importante. Ele foi lá e notificou o caso. Olha, tem um nódulo de mama nessa tomografia. Porque se ele só descrevesse no papel, às vezes essa paciente até chegar num mastologista, até chegar num ginecologista, ia demorar 30, 40, 50, 60 dias. A gente não sabe o paciente que está do outro lado, se ele vai atrás, se não vai. Tem muitos pacientes que têm medo de ir atrás, né? E já prontamente fizemos uma mamografia. Aqui não saiu a data, mas foi menos de 7 dias aqui que a gente já agilizou aqui. Vimos a lesão, biopsiamos, né? Aqui está a agulhinha, e veio lá. Carcinoma mamário invasivo, né? Então, tudo isso são exemplos de casos de sucesso que nós conseguimos trazer bastante rapidez e agilidade no tratamento. Ontem foi bastante bacana que a gente participou de um board aqui na Philips e a gente falou bastante. Como que a gente vai melhor organizar as captações? Como a gente vai melhor organizar as linhas de cuidado dos pacientes depois que tem uma patologia de risco como um câncer?
Hoje, por que a gente faz 1000 raio-x? Por que as pessoas, lógico, quando não é, por que as pessoas hoje fazem 1000 raio-x de tórax, de check-up? É para ver se tem alguma coisa. Para que fazem tomografia, ultrassom anual? Para ver se tem alguma coisa. Então, a gente precisa pegar esse caso alterado e tratar ele muito bem, porque é muito comum na nossa rotina, tem muitos casinhos simples e você precisa colocar bastante força naquele caso complexo, naquele caso que você vai mudar o desfecho do paciente, não nos casos simples, né? Então, aqui eu queria deixar aqui quais são os desafios para todos nós, para os próximos anos, principalmente para a nossa empresa, para a Prevent Senior. Mas eu acho que, para a Prevent Senior, a gente precisa, como que a gente vai manter a qualidade de uma operação em constante crescimento, né? Com a ajuda da Philips, com a ajuda de todos os nossos parceiros, como a gente vai melhorar e aumentar a integração entre diagnósticos, especialidades e hospitais. Gente, pode não parecer, mas isso é uma eterna discussão, né? Então, existem as linhas de cuidado, o pessoal trata isso muito bem ambulatorialmente. Quando vai para o hospital, isso dá uma desequilibrada. Então, isso é muito importante da gente conversar sobre toda essa conexão entre prontuário, entre sistema PACS, entre o melhor desfecho do paciente. Desenvolver todo o processo de interoperabilidade, então nós estamos também no processo de desenvolvimento, de integração da rede da Prevent. Maior assertividade na indicação de exames, sobretudo na alta complexidade. Então, é muito comum a gente indicar exames desnecessariamente. Aprimorar VBHC, que a gente vai falar depois de uma mesa redonda, que eu acho que vai ser mais interessante, conforme os modelos de remuneração, que são coisas que são assuntos que estão cada dia mais em voga, são ferramentas que vão chegar mais forte. Desenvolver melhoria da inteligência artificial, com a ajuda da predisposição de doenças, algoritmos fidedignos e melhor acompanhamento da linha de cuidado. A inteligência artificial está aí, veio para nos ajudar, veio para nos auxiliar. Esse acúmulo de informações tem sido bacana, tem sido positivo, né? Os resultados de tudo isso têm sido positivos. E, por fim, que eu julgo ser uma das coisas mais importantes, que eu acho que é dever de muitos aqui, nessa ferramenta da Philips, de laudo, é recolocar o radiologista como um grande protagonista da jornada de cuidado do paciente, né? Nós somos a conexão. Nós somos aqueles que vamos lá e vamos pegar um paciente que está num bolo, que ninguém sabe ali da worklist, e vamos separar com todo o carinho e falar, esse caso a gente precisa de maior cuidado. Esse caso eu preciso ligar para o médico que solicitou o exame, eu preciso ligar para o médico especialista, eu preciso adiantar uma tomografia, uma ressonância, uma biópsia para esse paciente. E tudo isso parte do centro diagnóstico, tudo isso parte dos radiologistas, né? Então é isso, eu queria muito agradecer a Philips novamente, aí, obrigado por tudo aqui. Aqui está meu LinkedIn, meus e-mails, se alguém precisar de mais alguma coisa aí, eu agradeço aí. Obrigado, pessoal, obrigado.